Com alegria celebramos hoje a memória de Santa Joana Francisca de Chantal, cofundadora, junto com São Francisco de Sales, das Irmãs da Visitação. Quem foi essa mulher? Uma grande santa para quem São Francisco de Sales escreveu o Tratado do Amor de Deus, famosa obra que dá conselhos às almas já adiantadas na santidade. Joana Francisca é de família nobre, mas profundamente católica. Estamos no século XVI, quando houve a Revolução Protestante, que já estendia as garras em direção à França. Ora, como os reis da França não estivessem defendendo com empenho o catolicismo, formou-se uma liga de católicos para tentar frear a investida dos protestantes. A família de Santa Joana era parte da liga, chamada Santa Liga. Seu pai, Benigni Freimont, era um membro fiel, razão porque desde cedo a família era sensível ao dever de manter-se fiel à Santa Igreja. Ela ainda, menininha, nos braços da babá, virava o rosto quando o protestante se aproximava para lhe falar. Era quase um instinto, uma emoção da graça divina que a levava a distinguir católicos de hereges, algo extraordinário. Embora fosse bom católico, seu pai tinha de lidar com protestantes e recebê-los em casa. Ora, como até hoje costuma acontecer que as visitas uma hora ou outra entravam em temas concernentes à fé católica. Quando Joana tinha apenas 5 anos, recebeu em casa um protestante que a certa altura começou a falar contra a presença de Jesus na Eucaristia e dizendo que a hóstia era somente pão. A menina, que estava brincando a sós, mas ouvindo a conversas com o pé do ouvido, levantou-se e foi até a visita. O senhor sabe que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, porque foi isso que ele disse. Se o senhor diz que não é assim, então está chamando Jesus de mentiroso. O protestante ficou desconcentrado e, para desconversar, deu ao menino uns caramelos. Ela pegou os doces e foi até a lareira e os jogou no fogo, dizendo: assim queimarão no inferno aqueles que não aceitarão as palavras de Jesus. Ela tinha só 5 anos de idade. Aos 20 anos foi entregue em casamento ao barão de Chantal. Foi sempre boa esposa e mãe generosa de 6 filhos, dos quais os primeiros 2 morreram. Aos 28 anos, Joana enviuvou. O marido sofreu um acidente durante uma caça, atingido por engano por um companheiro. Infelizmente, houve tempo para lhe administrar os últimos sacramentos. O barão, como todo bom católico, perdoou o que acidentalmente o atingiria. Mas isso não deixou de ser para Santa Joana uma grande provação. Viúva com 4 crianças pequenas para criar, incumbida de formar o futuro herdeiro do baronato de Chantal, ela rezou instantemente, pedindo-lhe que enviasse alguém que conduzisse a santidade. Em 1604, anunciou-se na cidade natal de Santa Joana uma pregação a ser feita pelo famoso bispo de Genebra, D. Francisco de Sales. Ao ouvir os exercícios espirituais, ela viu claramente que era o diretor espiritual que ela tanto pediria a Deus. Acontece que São Francisco antes tivera um sonho com Santa Joana, embora nunca a tivesse visto na vida. Durante a pregação, ele a reconheceu sentada no meio do público, muito recolhida e devota. É evidente que os dois logo se entenderam espiritualmente, e ele começou a dirigi-la no caminho da santidade. São Francisco de Sales nunca tinha visto alguém corresponder tão generosamente aos caminhos da santificação. Mesmo sendo um experimentado diretor espiritual, ela viu em Santa Joana uma alma extraordinária. Os dois tiveram uma inspiração de fundar juntos uma ordem religiosa que não fosse tão rigorosa nas penitências e nas orações como as outras da época. Assim nasceu a Ordem das Visitandinas. Para fundá-la, no entanto, Santa Joana tinha mais uma vez de fazer um ato heróico de desapego entre os filhos dela. Alguns já crescidos, haviam ainda uma menina de 9 anos, confiada aos cuidados da mãe do próprio São Francisco de Sales. Mesmo assim, o sogro e o pai dela, juntamente com seu único filho, o homem, então com 15 anos, fizeram uma pressão afetiva enorme para que ela não seguisse em frente e nem fosse para a clausura. Vencendo seus apegos em atos heróicos de amor a Jesus, atos de que somente os santos são capazes, ela despediu-se da família com grande valor. Aliás, no seu momento da despedida do seu filho, lançou-se aos seus braços com grande afeto, suplicando que a não o deixasse. Como visse que seria em vão, ela pegou-se contra a porta e disse: ponha-me aqui,
para que fique registrado que a Senhora passou por cima do meu corpo. Imagine-se o esforço que teve de fazer aquele coração de mãe para vencer tais chantagens e, por amor a Cristo, entregar-se à vida de oração. Esposa e mãe viúva e religiosa, Santa Joana é um exemplo extraordinário de mulher, que soube amar a Deus de tudo, acima de tudo. Vale lembrar que Santa Joana se santificou antes de ser religiosa, e é um detalhe às vezes esquecido. Tendemos a imaginá-la vestida de freira como se fosse mais uma santa de convento. Não, ela se santificou como casada e como viúva, isto é, no meio do mundo. Sua entrada para a vida religiosa foi apenas o coroamento dessa santidade, duramente trabalhada no dia a dia deste século. Foi, por assim dizer, o ato final que coroou a heroicidade de sua santidade e fecundou a obra por ela fundada. De fato, foram erigidos 65 mosteiros e ela visitou cada um deles. Ora, como uma congregação religiosa pode florescer assim? Porque Deus a abençoou, santificando-lhe a fundadora ainda no mundo. E como ela se santificou no mundo? Vivendo uma vida diferente sob a orientação de outro santo, Francisco de Sales? Conta-se que certa feita, numa festa em que estava presente também seu diretor, Santa Joana apareceu com um vestido modesto, mas muito elegante. Vendo isso, São Francisco foi até ela e perguntou-lhe: Madame, a senhora pretende casar-se outra vez? Ao que ela respondeu: Não, monsenhor, pelo amor de Deus, o senhor sabe que não. Ele então retrucou com delicadeza e discrição: Pois então, minha senhora, em casa em que nada há à venda, não se coloca tabuleta. Isto é, não se põe cartaz, nem se faz marketing. Quer dizer que, embora modesta, trajava de modo pouco adequado às suas pretensões de recolhimento e castidade, pois se poderia pensar que com tanta elegância estava à procura de novo marido. Eis como São Francisco de Sales soube levá-la à santidade ainda no mundo, como uma mulher em busca da perfeição. Que Santa Joana de Chantal nos abençoe do céu e nos conceda a graça de chegarmos um dia à santidade, mesmo que não vivamos em clausura.